No momento anterior, nós discutimos a respeito das habilidades do líder. Falamos sobre a importância do planejamento da carreira, né, planejamento pessoal, e estamos ingressando agora para falar um pouco sobre o mercado da alimentação. Como é que está funcionando esse mercado? Quais as áreas que eu posso atuar? Então, quando a gente fala em desenvolvimento pessoal, a gente precisa considerar o reconhecimento das áreas onde a gente pretende atuar. E o mercado de alimentação é um dos que mais se expande. Existe uma quantidade enorme de alimentos sendo produzidos, vendidos. O ser humano, de fato, não vai deixar de se alimentar. Então, esse mercado ele tende a ampliar-se cada vez mais, aperfeiçoando os seus serviços, seus produtos. E para isso, nós temos uma série de profissionais que podem ocupar esses espaços na produção de alimentos, no desenvolvimento de produtos, no controle de qualidade, na melhoria de processos desses serviços, garantindo a qualidade dos alimentos vendidos. Então, além dos serviços de gestão de unidades de alimentação e nutrição, que também tendem a se expandir, tendo em vista a melhoria das condições de saúde do trabalhador, existe um mercado de alimentação comercial e outros serviços que cada vez mais ampliam a captação desses recursos, humanos, no sentido de aperfeiçoar a qualidade dos alimentos e dos serviços oferecidos. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre quais são as áreas que eu poderia, Ellen, planejar atuar. Então, o mercado de alimentação, existem áreas que eu classifiquei como nada exploradas, pouco exploradas e muito exploradas. O que a gente chama de nada exploradas são áreas que têm uma necessidade maior de profissionais. Então, aqui a gente pensa nas transportadoras de alimentos, importadoras e distribuidoras de alimentos, escolas privadas e consultorias domésticas, que podem contratar dos mais diversos serviços, tanto regularização sanitária, como treinamento de equipes, treinamento de funcionários, treinamento em operações específicas da produção alimentícia, técnicas de manipulação de alimentos e conservação. Nas escolas, uma série de atividades voltadas para a criança, desenvolvimento de habilidades no segmento de produção de alimentos, orientação nutricional, palestras, ações escolares em dias letivos específicos, né? Então, existe um campo muito vasto de atuação para esses mercados. Então, por que não utilizar esses espaços e oferecer seus serviços, né? E desenvolver essas habilidades? Planejar carreira, no caso do empreendedorismo, pode ser uma estratégia interessante para desenvolver em paralelo, para iniciar um novo negócio, tá? Quem trabalha com gestão de UAM, por exemplo, em área escolar, também tem uma série de atividades que podem ser desenvolvidas, além das atividades de apoio sempre, né, desenvolver novas atividades, né, junto aos escolares. Para quem trabalha com gestão também, implementar programas de saúde, programas de orientação específica para grupos de patologias crônicas, né? Então, esse mercado, de fato, ele está absorvendo bastante, tendo em vista que a saúde, ela é um mercado que vem em expansão. Falando também aí das necessidades especiais, pessoas que têm patologias específicas, como as intolerâncias, as alergias, os alimentos que são alergênicos. Então, existe um mercado também muito amplo nessa área e vai crescer, a tendência é essa. E aí a gente pode gerar também a atuação junto a essas empresas, esses mercados produtores desses alimentos. Áreas que são menos exploradas do que as anteriores, aliás, um pouco mais exploradas do que as anteriores. Confeitarias, hotelaria, indústrias de alimentos. E quando a gente fala em indústrias de alimentos, o segmento que cresceu muito nos últimos anos foi o segmento de pequena indústria. Então, imagine que no pós-pandemia, a gente teve pessoas que foram desenvolvendo seus pequenos negócios, né, com pequenas indústrias, com o objetivo de ofertar alimentos pelos aplicativos de transporte,
né? Ou ainda negócios que no pós-pandemia trabalhavam nesse modelo e foram crescendo, gerando suas distribuidoras de alimentos. Essas empresas hoje elas se qualificam como indústria, mas é uma pequena indústria. Às vezes indústria de um único produto, mas elas são indústria. E aí como é que fica a questão da regularização sanitária dessas empresas? Como fica o controle de qualidade desses alimentos vendidos? Então, isso fica a cargo dos profissionais que vão atuar no controle da qualidade desses produtos. Também são áreas que são pouquíssimo exploradas. E áreas que são mais exploradas, que a gente considera como muito exploradas, são restaurantes, cafeterias, bares, padarias, que já são usualmente atendidas por profissionais que controlam a qualidade desses alimentos, tá? Mas o mercado, ele ainda se expande, existe aí uma gama de novos negócios que podem aí oferecer campo de trabalho e possibilidades para quem quer expandir sua carreira profissional. Vamos lá. Com relação aos serviços de atuação, então, além de eu atuar como um gestor, eu posso atuar em diversas modalidades de serviços, ou diversas modalidades de trabalho, como assessor, responsável técnico ou consultor. Então, o gestor de UAN, em geral, ele é o seletista, ele é o profissional da CLT, que ele atua naquele tipo de serviço, né, dando suporte por um período, uma jornada de trabalho, que vai variar de 20, pode até ser menos, mas de um modo geral é de 20 a 44 horas semanais. Outros serviços ou outras atividades você pode exercer na modalidade de assessoria, responsabilidade técnica ou consultoria. A assessoria é um suporte onde eu posso desenvolver um acompanhamento frequente, que pode ser semanal, quinzenal, mensal, dando suporte ao negócio ou à empresa em determinada área. Por exemplo, assessoria para regularização sanitária. Então, você pode dar suporte enquanto o processo de licenciamento não se dá, né, ou até que ele se conclua. Então, aí você geralmente fixa um contrato que pode ser, geralmente é mensal, e aí nesse contrato a empresa ela te oferece uma remuneração por aquela jornada ou aquele suporte durante o período que você estiver realizando. A responsabilidade técnica é um pouco diferente. Você assume a carga horária daquele estabelecimento, e geralmente realiza atividades de inspeção, elaboração de relatórios, eh, elaboração de documentos, treinamento de equipes, e outras atividades relacionadas à implantação de boas práticas de manipulação ou fabricação de alimentos. E por último, a consultoria, que é um serviço que você é pontual, é um serviço realizado para aquela atividade pontual. Por exemplo, vou fazer uma consultoria de ajuste de processo, consultoria de treinamento para a equipe. Então, é algo que vem, ocorre e conclui. E aí a gente executa aquela atividade de treinamento, entrega os certificados e a empresa conclui as atividades financeiras com você. E aí o contrato está encerrado. Então, a diferença da assessoria para responsabilidade técnica e consultoria é que a assessoria e a responsabilidade técnica, geralmente, elas são mais prolongadas, né, duradouras. Enquanto que a consultoria, ela é um processo normalmente pontual em uma determinada atividade e ela tem prazo determinado para acontecer. E aí, depois de traçada, né, um pouco sobre esse mercado, depois de traçar sobre esse mercado e sobre as atividades possíveis de serem de vocês atuarem, é importante trazer para vocês que, para que eu comece a fazer um planejamento de carreira, eu preciso responder essas três perguntas. Onde estamos, onde eu estou, para onde eu irei, para onde eu vou e para onde queremos ir, que é a terceira.
Então, a ideia, gente, é eu conseguir responder essas perguntas. Onde eu estou? E eu não falo nem de estar físico, né? Eu digo do estar no sentido de onde minha carreira está posicionada, né? Onde eu estou agora profissionalmente, né? Eu estou empregada num local que eu tenho interesse de sair para ganhar mais. Eu estou empregada num estabelecimento que eu tenho uma jornada pequena e eu pretendo ampliar para melhorar a renda, ou eu estou com 44 horas semanais, trabalhando sábado e domingo, e eu quero reduzir essa carga horária. Enfim, é a sua situação como profissional. Eu também preciso entender para onde eu vou, ou para onde vamos, como diz a história. Você vai para onde? Né? O que é que você pretende? Para onde você pretende? Não, eu vou fazer uma pós-graduação e distribuir currículos para outras empresas para eu sair dessa empresa que eu não estou gostando. Ou eu vou fazer um curso, montar meu próprio negócio para poder dividir a minha carga horária entre as atividades que eu já tenho e o meu novo negócio, né? Enfim, essa avaliação, né? Esse parecer sobre o seu momento atual, ela é extremamente necessário para que a gente consiga avançar na construção de um planejamento de carreira. E aí a gente diz, para onde é que eu vou? Né? E aí esse para onde vou, quem define é você. O que é que você gosta de fazer? Quais as atividades que você gosta de desenvolver? Qual é o seu interesse? Você quer atuar para o outro ou quer atuar no próprio negócio? Né? Ou você quer que tenha uma renda complementar? Então, qual é o seu desejo? Então, mediante esse seu desejo, você vai construir aí o para onde queremos ir, as estratégias para que você atinja esse ponto que você deseja. Seja ele 1 ano, 5 anos, 10 anos ou até o final da sua carreira, tá? Quando a gente fala dessa estrutura, né, que a gente traz como possibilidade para se autoavaliar, a gente fala da análise do cenário também, porque não é só avaliar a mim, é avaliar também ao cenário que eu estou construindo, onde eu estou construindo a minha carreira, localidade, né, salário que a localidade proporciona, né? Eu pensar também em qual é a minha concorrência. Então, eu estou analisando aquele mercado para entender qual é a demanda que ela pode me gerar. Aí sim eu também defino objetivos, porque pode ser que eu não consiga, de acordo com o cenário, atingir os objetivos. Ó, aqui onde eu estou no interior, por exemplo, eu não consigo chegar a esse patamar que eu tenho intenção. Então, eu preciso procurar um outro local. E aí, quando eu defino os objetivos, eu defino estratégias. Quais são as estratégias que eu tenho para atingir esse objetivo? Parte daquele mesmo pressuposto, é um plano de ação, né? Um plano de ação pensando na carreira, pensando como eu posso desenvolver um negócio. E aí, pensando nas estratégias, né? Pensando nessa questão do planejamento, a gente vai falar de marketing novamente. Vamos retomar esse marketing para cá. E aí a gente vai falar de aspectos relacionados a como que eu me torno mais conhecido? Como eu posso abarcar mais serviços? Como eu posso avançar mais com relação a essas práticas, esses serviços nesses locais? Então, eu posso oferecer palestras. Então, por exemplo, eu quero abarcar escolas, quero fazer gestão de uma em escolas. Massa. Como é que eu posso fazer se eu não tenho nenhuma escola para demonstrar? Faça palestras gratuitas, visite os locais, ofereça-se uma amostra dos seus serviços, tente fazer uma oficina com as crianças, tente fazer uma reunião com os pais, tente fazer uma palestra com professores. E aí você consegue, motivar essa escola, esse local, a te escutar um pouco mais. No caso dos eventos abertos, a participação nos eventos ela é sempre muito bem-vinda. Os seus registros, a sua presença nos locais, ser visto nesses locais, também faz com que você marque presença naquela região e aí você acabe tendo contato com novas pessoas, né? Com novos contatos. Criação logomarca, então se você tem, como a gente fala da identidade visual do marketing pessoal, né? A gente fala da logomarca, a gente fala da apresentação pessoal, né? Construir, por exemplo, seu material de divulgação, seja ele digital ou físico, procurar associações de classe para criar parcerias, né? Criar parcerias com outros profissionais, né? O contador, empresas de contabilidade, profissionais de educação física, é,
para poder fazer parceria em palestras. Deixa eu ver mais, o que é que a gente pode trabalhar? Associações que envolvam nichos específicos, padarias, restaurantes, hotéis, bares. é, Publicar artigos em revistas e jornais, apresentar, vivenciar, experienciar, estar sempre no cliente fazendo contatos, porque o cliente te apresenta para outro cliente, né? Enviar e-mails, né? Hoje é um pouco mais rede social, né? Envio de mensagem via rede social, enfim. Então, a gente tem um arcabouço aí de ações que podem facilitar o disseminar do teu nome no mercado. Essa ação aqui não é uma isolada, mas é um conjunto de ações que vão fazer com que você consiga direcionar a sua carreira nesse mercado, né? Tem muitas outras áreas. Por exemplo, um dia desse eu estava conversando a respeito da área de catering offshore, que é uma área que também cresce muito dentro da gestão de unidades de alimentação. Outra área que cresce bastante a área do direito sanitário, né, dentro da nutrição, como é que se atua como perito, por exemplo. Então, assim, são muitas possibilidades, né, são muitos mercados que vêm expandindo nos últimos anos e vêm facilitando o seu acesso, né? Então, a gente precisa ocupar esses espaços. E aí, dentro dessa perspectiva, né, a gente vem com os 4 Ps, né? Dentro do marketing, o marketing se trabalha com os 4 Ps, só que aqui a gente está fazendo um paralelo dentro do nosso ambiente e trabalhando com esses 4 Ps adaptados, né? Então, marketing e captação. Então, a gente fala de como a gente vai captar como é que a gente vai fazer a divulgação do nosso trabalho e como é que a gente vai captar novos clientes, né? Ou novas empresas para a gente trabalhar. Então, eu já falei para vocês que, por exemplo, a atualização do LinkedIn, do Lattes e de outras plataformas, ela é extremamente importante. Tem gente que quando a gente vai fazer um contato, a foto, como é que é a foto do seu perfil para a gente contactar, né? Como é que é a foto? O celular é pessoal, então tem um celular profissional, né? Eu sempre brinco com a história de ter uma assistente. E aí eu chamei Júlia da última vez. Eu digo, eu tenho um celular para mim e um celular para a empresa. E quem atende esse celular da empresa é Júlia, mesmo que seja eu. Quem é Júlia? Júlia é uma pessoa, é uma atendente virtual. Só que Júlia responde tudo, porque o telefone é da empresa, toda dúvida Júlia responde. E aí a foto de Júlia é diferente, é uma foto padronizada, né? Porque aí eu tenho o meu telefone pessoal e Júlia existe em outro telefone. E aí você tem essa questão do controle, da organização, da padronização de atendimento, né? Então, essa captação passa por isso também. Isso envolve marketing, tá? E aí, quando a gente fala de apresentação pessoal, também, porque como é que é a foto do perfil, né? Eu sei que o celular é seu, mas você tá lá na foto de perfil, enfim. E às vezes a foto é velha. Nossa, você pega uma foto que você tirou quando era menina, preta e branca, tem um monte de gente na foto, não só é você. Como é que eu sei que é de fato você? Né? Então, existem esses cuidados, esses detalhes que precisam ser observados para transparecer um profissionalismo diante do momento de contato. E aí a gente fala também que é importante você ter sua documentação legal. Cadê seu portfólio? Né? Cadê a estrutura do seu material, do seu contato de atendimento, sua carteira de serviços, né? Ou de clientes, a cartela de serviços. É importante que a gente tenha isso. E, por último, a organização empresarial. Essa questão do passo a passo, do esquema, da documentação da empresa, o que é que você tem de documentos? Está tudo revisado? Passou por um contador? Passou por um advogado? Então, é importante que a gente tenha esse monitoramento para evitar surpresas mais na frente. E uma das coisas que a gente hoje se planeja, né, ou pensa em atuar, quando vai atuar, é ser ou não empresa. Então, muitas empresas hoje elas contratam outros profissionais como empresa, né? E isso tem dificultado um pouco por um lado, mas por outro tem sido vantajoso. Então, eu posso atuar, por exemplo, em dois formatos, ou sendo autônomo ou sendo pessoa jurídica. O autônomo é a pessoa física, que pode trabalhar como CLT, contrato de prestação de serviços, tá? E aí eu tenho uma empresa que é a PJ, né, que a gente chama, pessoa jurídica, ela pode ser MEI, ela pode ser simples, ou ela pode ter outras modalidades.
mas tudo depende do tipo de empresa que você quer ter, do serviço que você deseja prestar. Então, em sendo física ou sendo jurídica, você está quite com a documentação, você está quite com o Estado no sentido de ser regular, né? Então, se eu sou autônomo, não sou CLT, mas eu posso ter o recibo, a nota fiscal de serviços pela prefeitura do local. Claro que você paga uma taxa em cima dessa conta, isso varia de acordo com o município, tá? Mas no caso da pessoa jurídica, ela já quita, né, já tem os custos da empresa, ou ela paga retido lá uma vez ao mês, um documento, ou ela vai pagando à medida que as notas forem sendo emitidas. E aí, gente, essa atuação profissional, quando a gente para assim, ai, onde é que eu posso atuar? Tudo isso que vocês estão vendo aí na frente. Todos esses, avaliar layout, avaliar projetos, supervisionar produção, construção, capacitação de mão de obra, seleção até de mão de obra. Então, existem muitas atribuições do profissional de gestão, né, que estão aqui apresentadas. Outros que podem ser prestados no serviço de consultoria, assessoria, mas esse mercado ele é muito amplo. Então, se você, por exemplo, eu quero me especializar em análise de layout, que bacana, né? Algo que a gente não vê com muita frequência. E aí, às vezes, você tem mais de uma graduação. Eu sou arquiteta, mas eu também sou nutricionista, né? E aí você consegue fazer essa conciliação. E aí, quando a gente fala de ser líder, né? Quando a gente fala de liderança, eu trago para vocês outras características que o líder precisa ter, né? A gente voltando para essa história da liderança, a gente percebe que é importante que a pessoa tenha todo um traçado, principalmente para negociação com clientela. Você vai dizer, Ellen, clientela somente na consultoria. Não. O cliente que está servindo, que está se servindo no buffet, que está lá na fila, com seu prato na refeição institucional, ele também é cliente. E eu preciso negociar com ele, né? Então, essa negociação, tem gente que não quer conversa com o cliente. Mas quanto mais você se aproxima do cliente, mais ele se sente à vontade para conversar com você, mas ao mesmo tempo ele vai ter mais tato. Quando você está de longe, assim, ele quer machucar, quer, às vezes, só para irritar. Mas quando você está perto, ele faz, deixa eu te mostrar aqui o que eu achei. Olha só o problema aqui. Então, ele precisa ser cativado, ele precisa ser escutado, né? Que é uma capacidade, uma das capacidades aqui que a gente traz desse profissional. É o poder do ouvir, o poder do saber ouvir, né? Então, esse ouvir, ele é muito importante para que a gente identifique a necessidade do cliente, que a gente possa ajudá-lo. Às vezes é uma coisa tão simples, mas essa escuta, ela vai colaborar com a resolução desse problema. E aí a gente fala da técnica de negociação, o que é preciso ter para ser um bom negociador, né? Então, essa história da negociação, ela é algo que ela pesa muito, porque a maioria das pessoas que se formam não tem noções de negociação. E ela é essencial para o dia a dia, independente de ser da área ou não, esse tipo de prática, ele é extremamente importante. Então, tem que ter empatia, você tem que analisar o perfil do cliente, você tem que ter uma visão do negócio para saber o que você vai. Então, reconhecer o cliente onde você vai, saber as dificuldades que ele enfrenta, porque aí você tem argumento. Outra é a visão global estratégica do negócio que você está inserido. Descobrir o objetivo final. O que é que o cliente quer de fato? Me diga aí afinal, né? Pode perguntar quantas vezes for necessário. É melhor você captar bem a informação, porque na hora de você redigir uma proposta, fazer o serviço, você consegue atender as expectativas, tá? Lembre de buscar um indicador que você precisa medir. Então, por exemplo, eu não consigo medir a altura da pessoa, mas aí eu vou fazer a altura do joelho, que é mais plausível. Então, a ideia, gente, é essa captar de acordo com essas condições. E aí, gente, quando a gente fala desse aspecto, né, quando a gente fala de negociação, a gente fala das possíveis situações que podem ocorrer em virtude de uma negociação. Então, a negociação ela pode concluir ganha-ganha, que é quando eu ganho, você ganha. Então, se eu fechar negócio, se eu fechar, por exemplo, eu vou trabalhar nesse local. Ele pediu, me ofereceu um valor e eu gostei do valor e aceitei.
Então, essa condição, ela já dá a possibilidade de ganha-ganha. Agora, numa negociação, pode acontecer de alguém perder. E eu costumo dizer que, assim, ó, que não seja eu. E aí, se eu perder, eu sempre induzo o cliente a perder também. Então, eu diria, ó, você combinou comigo para eu fazer uma frequência aqui de 3 vezes por semana, e aí, desse jeito que você está me propondo, eu só consigo fazer duas. Então, aí eu tenho um ajuste necessário para poder atender aquela demanda do cliente. Eu perco, mas ele perde também, né? Então, não, vamos mexer no valor. Eu digo, não, tudo bem, mas você perde também. E por último, não acordo, né? Que é quando a gente não entra num consenso com relação a essas questões, né? Ah, eu não tenho acordo, não quero, não tenho interesse em fechar com você, ou então as condições que você me oferece são abaixo daquelas que eu posso aceitar. Se eu trabalhar dessa forma, eu vou até perder grana, né? Vou ocupar meu tempo e perder grana. E aí, um não acordo também é o seguinte: eu não estou disposta a atuar nesse tipo de serviço que você me oferece, tá? E aí, a gente está chegando ao fim de mais esse trecho da aula. O intuito a partir de agora é a gente fazer uma análise do perfil gestor. Então, eu vou passar as recomendações para vocês, para que quando a gente retornar no próximo bloco de aulas, vocês já tenham um material definido para a gente conversar um pouco mais, tá? Para a gente iniciar a atividade do perfil gestor, eu vou pedir que vocês peguem uma folha de papel em branco e anotem os números de 1 a 25, tá? Vocês vão anotar os números de 1 a 25, nada ao lado, só um tracinho e deixar em branco. Então, vocês vão escrever todos os números de 1 a 25. Quando a gente retornar, a gente vai fazer, lançar algumas questões, né? Na verdade, na tela que vocês vão ver, vão aparecer 4 palavras, e cada palavra é representada por uma letra: A, B, C, D. Então, vai de A a D. Vocês vão escolher uma das 4 palavras. E qual é o critério, Ellen? É aquela que mais me chama a atenção, a que eu mais tenho afinidade. Então, por exemplo, as palavras, vamos dizer que eu tenha as 4 palavras: amarelo, azul, vermelho e verde. Qual das cores que eu tenho mais afinidade? Então, vamos dizer que seja vermelho. Então, eu marco lá o vermelho. Só que a gente vai ter essas 4 alternativas durante 25 questões, tá? Só que o tempo é muito curto. Então, eu vou ter alguns segundos para vocês decidirem qual das 4 vocês querem para. Então, vão ser 25 telas, cada uma com 4 alternativas para você escolher uma. E aí fica a critério de vocês escolher de acordo com a afinidade, mas no final a gente vai trazer o perfil do gestor, né? Quem é esse gestor? Quais as características que ele apresenta, né? Quais os pontos de melhoria necessários para o seu desenvolvimento profissional, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente vai aplicar, na verdade, o que a gente chama de DISC teste, que ele é uma avaliação de comportamento que identifica o perfil da pessoa com base em 4 traços de personalidade: a personalidade D, ou chamada de dominância; a personalidade I, ou chamada de influência; a personalidade S, que é chamada de estabilidade; e a C, que é chamada de conformidade. Então, por isso que chama teste DISC, ou DISC teste, que é DISC, tá? E aí, o importante desse teste é que ele vai identificar os pontos fortes e as fraquezas, e ainda como melhorar esse potencial, de comunicação de cada profissional, tá certo? Então, com isso, a gente vai concluir mais essa etapa. Preparem seus cadernos e o número de 1 a 25 com a canetinha ou lápis do lado, para a gente começar a realizar o Disque Teste no retorno. Vejo vocês logo, logo. Até já.